A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Horas. Bom dia, eu sou o Ricardo Lopes, estou de volta para atualizar as notícias, está com a Rádio Observador. Um jogo desinspirado, Portugal empatou a 0 com o México no primeiro jogo de preparação para o Campeonato do Mundo. Um jogo particular, sem grande história. Portugal fez apenas um remate à baliza, mexicana em cada uma das partes. Roberto Martínez apostou em algumas surpresas. A formação portuguesa começou com Rui Silva na baliza, Mateus Nunes na lateral direita e Samu Costa no meio-campo. Na segunda parte, o selecionador nacional fez 9 alterações, 7 das quais logo ao intervalo. Entraram jogadores como Vitinha, João Neves e Cancelo. Destaque também para o regresso de Paulinho, o avançado não vestia a camisola das quinas há quase 6 anos. Para Augusto Inácio, ex-internacional português que acompanhou o jogo aqui em direto na Rádio Observador, a seleção nacional tem até ao Mundial para afinar alguns momentos do jogo, em especial a finalização. A falta de capacidade de decisão no último passo, para servir melhor os colegas para poder finalizar. Portugal realmente poderia ter feito aí muito mais. Enfim, tirando tudo isso, foi um jogo em que realmente também os jogadores, embora revelassem aqui ou acolá o cansaço, eu diria que até nem foi assim um jogo tão exigente quanto isso. Comentário de Augusto Inácio, o ex-internacional português, destaca também a boa exibição de Pedro Neto, diz que foi a peça mais do plantel nacional. A seleção nacional vai continuar o estágio de preparação para o Mundial, volta a jogar já na terça-feira, dia 31, vai defrontar a seleção dos Estados Unidos em Atlanta. A partida tem início marcado para a 00:07, hora portuguesa. Ainda neste tema, antes do jogo, um adepto da seleção mexicana morreu no estádio Azteca. A tragédia aconteceu cerca de 2 horas antes do apito inicial. Em comunicado, a Secretaria de Segurança da Cidade do México explica que o adepto caiu da zona de camarotes do estádio. Segundo a mesma fonte, o homem de 27 anos estava em estado de embriaguez, tentou saltar do segundo piso para o primeiro. Ainda foi socorrido no local por pessoal médico, mas acabou por não resistir aos graves ferimentos. Olhamos agora para a política nacional. Hoje é o terceiro e último dia do Congresso Nacional do PS. Vão ser eleitos os órgãos nacionais do partido. As atenções estarão também viradas para o discurso de encerramento do secretário-geral reeleito, José Luís Carneiro, na qual deverá apresentar algumas propostas para a habitação, saúde e economia e ainda, mais uma vez, abordar o tema da legislação laboral. Ontem, a relação com o PSD, à boleia do acordo com o Chega para a nomeação dos juízes para o Tribunal Constitucional, foi um dos temas em destaque do segundo dia do Congresso Socialista, com algumas ideias divergentes sobre até que ponto deve ou não existir uma ruptura com o PSD e, em particular, com Luís Montenegro, caso a posição do PS não seja respeitada na indicação dos juízes para o Palácio Raton. Logo no arranque, o presidente do PS, Carlos César, tentou ditar uma estratégia, mas Miguel Viterbo Dias continuam a existir vozes divergentes. No arranque do dia, o presidente do partido, Carlos César, tentou ditar o tom na relação com o governo. O PS deve continuar a demonstrar querer ser parte das soluções e não apenas parte da crítica e da denúncia, em que deve ser assertivo e distintivo, lembrando ao governo que é dele que depende a estabilidade política. Mas nem todos concordaram. Nós precisamos de uma postura forte. Nós temos que nos dar ao respeito. Nós precisamos de falar para o país, porque o PS é candidato a governar o país e não candidato a parceiro parlamentar deste governo. Miguel Costa Matos, um dos novos jovens turcos do PS, que pede uma oposição mais agressiva. Mas entre as atuais figuras da direção, o conselho é para evitar rupturas. Devemos ter todos uma grande preocupação em contribuir para que se não chegue a uma situação de crise irreversível na relação entre os dois partidos. Francisco Assis, que ainda assim admite que a questão da indicação de juízes para o Constitucional pode mudar a relação entre os partidos. Se porventura isso acontecer, alterará radicalmente a relação entre os dois principais partidos políticos em Portugal. Isso não deve, evidentemente, ter como consequência natural, automática e inevitável que o Partido Socialista, por exemplo, diga de antemão que vai inviabilizar orçamento. E entre as
algumas vozes que até têm feito reparos à estratégia de José Luís Carneiro, culpa-se o PSD. O PS não está a fazer uma ruptura. Quem faz a ruptura é quem, pelos vistos, e acreditando no líder do Chega, não é uma coisa na qual eu deposito grande confiança, há um acordo já fechado há muito tempo sobre este assunto. E o Partido Socialista não é envolvido numa conversa sobre isto, não se retiram conclusões. Perguntam, mas isto é uma ruptura, nunca mais falamos, nem olhamos para o orçamento? Claro que não, o Partido Socialista nunca faria uma ruptura dessa natureza. Mariana Vieira da Silva, num dia de congresso que não conseguiu estabelecer uma linha firme sobre a relação entre o PS e o Executivo. Trabalho do jornalista Miguel Viterbo Dias com a estratégia do PS para lidar com o executivo de Luís Montenegro. Para já, Eurico Brilhante Dias, o líder parlamentar socialista, garante que as conversas com os sociais-democratas são para continuar. Entre os socialistas há também quem peça ao Presidente da República para interferir de forma recatada no processo de eleição dos nomes indicados para o Tribunal Constitucional durante as intervenções neste segundo dia de Congresso. Alguns militantes aproveitaram para deixar um desejo, querem que António José Seguro esteja nos bastidores com uma postura vigilante sobre a questão dos juízes do Palácio Raton. Já o ex-presidente da República está a cumprir aquilo que prometeu. Marcelo Rebelo de Sousa voltou hoje a ter agenda. Ainda assim, o antigo presidente da República continua sem falar sobre política, seja ela nacional ou internacional. Marcelo Rebelo de Sousa participou ontem numa tertúlia da Festa do Livro de Celúrico de Basto e, apesar da insistência dos jornalistas, não comentou nem o impasse da eleição dos órgãos externos à Assembleia da República, nem mais nada. Sobre isso é que não posso dizer nada, tenho imensa pena. Sei que vai ser uma maçada, vai ser um deserto eterno para os meus amigos, onde perguntar 1000 vezes, eu 1000 vezes direi que não digo nada. Portanto, o governo tem avançado, pois tudo isso. Esta crise energética. Mas isso, tudo isso são questões políticas sobre as quais eu não me vou pronunciar. Sr. Professor, e então do ponto de vista de direito e de constitucionalismo, o professor é um perito nessa área? Também não, porque isso é uma questão política. E acerca da atualidade internacional e da guerra do Irão? Também é uma questão política. Não preocupa? Também é uma questão política sobre a qual não me vou pronunciar. Um deserto eterno de comentário, diz Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda assim, o antigo chefe de Estado garantiu que vai continuar a aparecer em momentos institucionais. Mudamos de tema. Durante esta madrugada entramos oficialmente no horário de verão. O relógio avançou 1 hora. Todos os anos surgem inúmeras questões se este hábito é também recebido com bastante discórdia na comunidade europeia e já se questionou a continuidade desta alteração horária. Será que daqui a um ano vamos mudar de hora outra vez? Miguel Pina Andrade. Não existem garantias de que esta questão volte a ser levada para cima da mesa a tempo da próxima mudança horária, dia 25 de outubro. Mesmo assim, a Comissão Europeia continua a querer alcançar um consenso para acabar com a mudança de hora, depois do Parlamento Europeu já ter votado nesse sentido há alguns anos. Sobre este tema, Portugal não tem uma posição assumida e enquanto Espanha e os países do norte da Europa partilham o desejo de ter um fuso horário único, a Albânia é um dos países que já se manifestou a favor do regime atual. Os italianos, por outro lado, apoiam a adoção permanente do horário de verão, uma posição que é diferente dos restantes países europeus que preferem o horário de inverno. Se o projeto europeu avançar, vamos ter de decidir se adotamos o horário de verão ou de inverno. Os especialistas dizem que a adoção permanente do horário de verão pode não ser benéfica, especialmente para os mais jovens. Argumentam que chegar à escola com uma maior exposição solar pode comprometer o desempenho cognitivo e físico dos estudantes e, para além disso, com a oscilação de dias mais curtos, manhãs mais escuras e noites mais claras, a produção de melatonina acaba por ficar desregulada, o que afeta diretamente a qualidade do sono. Aqui o jornalista da Rádio Observador Miguel Pina Andrade com algumas respostas sobre a mudança para o horário de verão. O que é certo é que nos próximos 7 meses o sol começa a nascer mais cedo, por volta das 5 da manhã, e fica no céu até bem perto da habitual hora de jantar. Na atualidade internacional, olhamos agora para as últimas atualizações do conflito no Médio Oriente. Nas últimas horas, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos voltaram a ser alvos de mísseis e drones iranianos. As autoridades dos dois países já confirmaram os ataques. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos escreveu numa publicação da rede social X que os sistemas de defesa aérea estão a intervir ativamente contra estas tentativas de ataque. O exército do Kuwait também disse estar a eliminar ataques com drones hostis.
E o Irão acusa os Estados Unidos e Israel de atacarem deliberadamente universidades e centros de investigação. É o que escreveu o porta-voz do Ministério Iraniano dos Negócios Estrangeiros, que acusa os dois países de tentar minar a fundação científica e o legado cultural do Irão. Este sábado, os Houthis do Iémen juntaram-se oficialmente à guerra, participaram em ataques contra Israel e esta noite reivindicaram uma segunda operação militar contra o país, com recurso a drones e mísseis cruzeiro. Prometem continuar até que Israel acabe com a agressão no Médio Oriente. Notícia de fecho desta edição das 6 da manhã. Eu sou o Ricardo Lopes, estou de regresso daqui a meia hora para uma breve atualização de notícias. Está com a Rádio Observador e está muito bem. Tenham um bom dia.